Olá, boa noite. Sejam bem-vindos, bem-vindas ao Astrologia na Prática. Vamos entrando, tomando o nosso lugar. Muito feliz de estar aqui de volta. Espero que estejam todos bem nesse início de semana. Boa noite, Angeli. Boa noite, Sandra. E aí, como vocês estão? Boa noite, Kátia, Silmara. Para quem está chegando agora, não me conhece, nunca me viu por aqui, eu sou a Kiki Haddad, astróloga, terapeuta, mentora, taróloga. Durante 2 anos estive aqui na página do ITK com Astrologia na Prática. Tirei umas pequenas férias aí e estou de volta para compartilhar com vocês todas as segundas às 18h30 um pouquinho da astrologia e como ela nos ajuda no autoconhecimento e no autodesenvolvimento. Estou muito feliz de estar aqui novamente nesse espaço, nessa casa, e de compartilhar com vocês um pouquinho do que eu sei sobre a astrologia. Oi, Rose! Já boa noite, bem tarde aí na Suíça, né? Então, muito obrigada pela presença. Eu vou a cada semana trazendo assuntos diferentes da astrologia. Eu garanto que aqui vocês vão aprender muito sobre a astrologia, muito sobre vocês, sobre comportamento, sobre desenvolvimento. O meu foco é descomplicar a astrologia e fazer com que todas as pessoas conheçam um pouco mais de si por meio dessa ferramenta. E vou trazendo também algumas previsões da semana, do mês, questões relevantes do nosso céu astrológico e que eu vou trazer para compartilhar com vocês, tá bom? Fiquem à vontade para fazer perguntas, vou respondendo vocês aqui ao longo da live e é isso. Vamos lá, meu povo, eu espero que vocês já tenham escutado falar da astrologia, já tenham tido contato com a astrologia. Se é a primeira vez que vocês estão entrando em contato com essa ferramenta, eu preciso dizer que eu sou completamente apaixonada pela astrologia desde os meus 8 anos e descobri na astrologia uma ferramenta extremamente forte e potente para o nosso desenvolvimento, que é a base de todo o meu trabalho e de tudo que eu faço hoje. A base é a astrologia. Agora, afinal, o que é a astrologia? Muitas pessoas falam da astrologia como horóscopo. Então, a astrologia é o horóscopo, a previsão para o signo tal, a previsão para tal situação, ou para tal signo, ou o que vai acontecer na minha vida. A gente olha para a astrologia muito num sentido de previsão, mas a astrologia ela não é só algo num sentido de previsão. Ela é sim uma ferramenta preditiva, mas antes de mais nada, ela é uma ferramenta de desenvolvimento do comportamento humano, de autoconhecimento. A astrologia, ela deriva da astronomia. A astronomia é a análise dos corpos celestes no espaço, no céu. Então, é uma ciência que vai olhar os astros, os planetas, os corpos celestes e entender o movimento desses corpos celestes. Já a astrologia, ela traz o simbolismo desses movimentos, desses corpos celestes. Ou seja, através de todos os planetas e de todos os corpos celestes e alguns asteroides que a gente tem no céu, a gente vai trazer significado aqui para a Terra. A gente parte do princípio que o que está em cima é como o que está embaixo. Ou seja, esse movimento dos corpos celestes no céu nos trazem coisas na Terra, influenciam o nosso comportamento, influenciam as nossas emoções. A astrologia, ela parte do ponto de vista da Terra, ela é geocêntrica. Então, a gente fala aqui, ó, do ponto de vista da Terra,
tudo que está ao redor influencia a vida aqui, ou seja, cada um de nós, tá? A astrologia não é bruxaria, não é misticismo, não é charlatanismo. Assim como existem bons médicos, bons advogados, maus médicos, maus advogados, teremos bons astrólogos e maus astrólogos. Assim como teremos bons vendedores, teremos vendedores golpistas. Então, criou-se uma aura ali uma aura negativa, né, ao redor da astrologia, que rebaixa muito o que é de fato essa ciência. A astrologia, ela nasceu, digamos assim, a gente não sabe se ela nasceu porque a gente não tem nenhum registro do início de quando ela foi descoberta ou foi criada. Mas o que a gente sabe é que desde os povos mais antigos na Mesopotâmia, a astrologia ela era utilizada. Ou seja, nós estamos falando aí de 6.000 anos atrás, tá? Ou até mais do que isso, é que a gente não tem muitos registros. Mas a gente sabe que no Egito antigo, a astrologia ela era utilizada. Por quê? Porque antigamente, né? Aliás, em alguns países isso ainda é possível, mas vamos dizer lá, há milhares de anos atrás, as pessoas moravam em locais onde não existia nada alto, o céu sempre foi muito limpo, não existia poluição, não existia luz, não existia perturbação de nada. Então, quando a gente olhava para o céu, a gente de fato conseguia enxergar esses corpos celestes, as constelações, né, as estrelas e os planetas. Todos os planetas de Sol, na astrologia a gente chama Sol e Lua de planeta, tá? Então, de Sol até Saturno, nós podemos ver todos os planetas a olho nu no céu. Obviamente que depende da época do ano, depende do clima, né? Mas todas as noites, durante o ano inteiro, vai passar um astro aí no céu, de Sol, obviamente Sol e Lua que a gente sempre vê, então de Marte até Saturno, ok? Urano, Netuno e Plutão, não. Esses planetas a gente só vê através daquele nosso colega ali, do telescópio. Ou seja, a gente só descobriu Urano, Netuno e Plutão depois de muito tempo. Plutão não faz nem 100 anos que foi descoberto. Em 2030 vai fazer 100 anos que ele foi descoberto. Urano e Netuno um pouquinho antes, tá? Então aí uns 200 e poucos anos. Então a astrologia considerou os planetas, essa análise desses corpos celestes até Saturno. E era possível olhar para o céu e ver esses corpos celestes. E aí, o que é que eles começaram a observar? Que de acordo com o movimento desses corpos celestes no céu, coisas aconteciam na Terra. Então, dependendo de onde o Sol estava passando, as pessoas nasciam com certas características comportamentais. E eles dividiam o céu em arcos, né? Então, o Sol passava ali por 12 arcos. E aí eles fizeram a questão tanto do dia, tá? Em períodos, as horas, né? As 12 horas do dia e as 12 horas da noite, mais ou menos, tanto quanto a questão da divisão do tempo no mês e no ano. Então, essas observações de povos muito antigos deu origem à astrologia. Quando, de que forma, não sabemos, porque não temos registros dessas informações. Mas a gente sabe, através do que ainda é resgatado desse período, né, o que tem aí, que foi achado pelos arqueólogos, enfim, a gente sabe que já era utilizado. E a astrologia, ela também era utilizada numa questão preditiva para a natureza. Então, para plantar, para colher, de acordo com a época do ano, de acordo por onde o sol estava passando. Os ciclos das mulheres sempre foram controlados através do ciclo da lua. A lua tem um ciclo de 28 dias e a lua rege o feminino e rege as águas do planeta Terra. Então, conforme a lua se movimenta no céu, os oceanos se movimentam na Terra e as nossas águas internas também. E a água é símbolo do nosso emocional, por isso que a lua influencia o nosso campo emocional. Eu vou falar um pouquinho do eclipse que a gente tem amanhã, daqui a pouquinho. Então a astrologia, ela foi usada desde sempre, tanto na questão preditiva, mas também na questão comportamental. Lá na Idade Média, a astrologia e a astronomia, que sempre fizeram parte de um único conhecimento e de uma única ciência,
passaram a ser separados, e aí assim a gente começa a ver na história a astrologia sendo rebaixada a misticismo, a charlatanismo, a coisas que não existem, e até hoje a gente tem essa discussão, existe ou não existe, funciona ou não funciona, é só um jeito de te estereotipar ou não. O que acontece é, hoje a gente tem, aliás, há bastante tempo, a gente tem o mapa astral natal, ou seja, de nascimento, natal de nascimento, das pessoas, de coisas, de situações, de fatos. Então, o descobrimento do Brasil tem o mapa astral do descobrimento do Brasil. O nascimento de uma pessoa, essa pessoa tem o mapa astral do seu nascimento. Um evento, vou fazer um casamento. Eu tenho o mapa astral. Ah, meu casamento foi no dia X, tal horário. Eu tenho o raio-x, a fotografia do céu e da disposição desses planetas no céu, naquele momento e naquela hora e naquela cidade. A gente precisa do horário e da cidade do evento para tirar uma radiografia perfeita do céu e analisar toda a comunicação desses planetas, e essas interações e posicionamentos nos trazem questões, comportamentos e previsões da vida, do fato, do evento. Então a gente usa a astrologia já, digamos, pré-determinada. Então eu nasci no tal dia, tal horário, eu não escolhi nada. Então eu tenho aquele mapa astral que eu tecnicamente não escolhi. Porém, eu quero fazer um lançamento, uma festa, e eu posso usar a astrologia também como astrologia eletiva, ou seja, deixa eu ver qual dia e qual horário as coisas estão mais bem alinhadas no céu, para que não é o que está em cima é como o que está embaixo. Então, o reflexo daquilo que está no céu aconteça aqui na Terra, para que eu tenha um bom resultado, para que eu alcance um objetivo, para que eu faça uma cirurgia, para que eu faça uma assinatura de contrato. Então, a gente também tem a astrologia nas duas mãos, né? Do aquilo que já está determinado, que tem uma data e um horário, ou para eu escolher algo. Eu falo que eu não faço astrologia e eu não acredito na astrologia da Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, vou ser sempre assim. Então, quando eu falar na astrologia da Gabriela, saibam, eu não estou falando de nenhuma Gabriela específica, a não ser aquela que subia no telhado e deixava todo mundo louco. Por quê? Porque a astrologia não é sentença, mapa não é território, não é sentença. A gente nasce, sim, de fato, com aquela predisposição astrológica, como eu costumo falar, mas isso não é determinante. Então eu não vou falar que eu tô sendo grossa com você porque eu sou ariana explosiva, ou que eu não sei o que fazer porque eu sou libriana e eu não consigo tomar uma decisão. De fato, os librianos são mais indecisos, os arianos mais explosivos, os capricornianos mais rabugentos, os aquarianos mais, sei lá, loucos, né? Loucos no sentido de originais. Sim, mas se eu for me condenar àquela sentença sem que eu possa me aprimorar, a astrologia de fato não é para você. Porque a astrologia, para mim, ela é luz e sombra. Tudo tem um ponto positivo e um ponto negativo. Tudo pode ser bom como pode ser ruim. Eu abro mapas de pessoas tenebrosas para a história da humanidade, o mapa do Hitler, o mapa do João de Deus, o mapa de outros criminosos. E quando você olha o mapa sem saber de quem é aquele mapa, você pode afirmar que aquela era uma boa pessoa. Às vezes você abre mapas que você acha que você vai encontrar uma catástrofe na sua frente e a gente encontra pessoas incríveis. Por quê? Porque aquela energia é dada para você, mas o que você faz com ela é um problema seu. Eu costumo trazer um exemplo de MasterChef. Quem assiste o programa MasterChef. Existe um episódio lá do MasterChef onde todos os concorrentes recebem uma caixa com os mesmos alimentos. Então eu recebo farinha, açúcar, fermento, maçã, mel, canela, frango, peixe, não importa. Eu recebo aquilo e os jurados falam, façam o que de melhor vocês podem fazer com esse ingrediente. Eu posso fazer um crumble de maçã, enquanto alguém faz uma torta de maçã, enquanto alguém faz um frango adocicado com maçã. Cada um vai fazer uma coisa, enquanto alguém pode fazer uma grande catástrofe, uma receita incomível. Então, o que eu faço com aqueles ingredientes é responsabilidade minha. Até o momento em que eu não tenho consciência nenhuma de que eu tenho aquelas energias e de que eu posso fazer melhor, não é responsabilidade minha. Mas a partir do momento que eu desperto para um aprimoramento pessoal,
para um aprimoramento emocional, eu descubro que a astrologia está ali ao meu favor e que eu tenho uma radiografia do céu no momento em que eu nasci, que pode me auxiliar nesse crescimento, e eu não faço nada de bom com esses ingredientes, quando eu for eliminada do MasterChef, eu preciso assumir a minha responsabilidade nisso. Ou seja, eu poderia ter me aprimorado e feito uma receita melhor com aqueles ingredientes. Então, eu não faço a astrologia da Gabriela, porque eu não acredito que eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser sempre assim. Exceto por questão de algumas características que a gente encontra no mapa. Mas também eu vejo assim, eu sou capricorniana, eu sempre vou gostar de trabalhar. Eu amo trabalhar, eu sou uma pessoa que ama a produtividade, eu sou uma pessoa que ama o crescimento, que eu sou ambiciosa por natureza, mas eu já fui muito, assim, workaholic, não sabia parar, não sabia tirar férias, não sabia fazer coisas que não me levassem a um crescimento profissional. Hoje eu gosto muito, me faz muito bem, mas eu também sei ficar ali no meu lugar, eu também agora sei tirar férias, eu sei descansar, eu sei desligar. Gosto de trabalhar, eu sempre vou gostar. Por quê? Porque eu tenho essa característica no meu Sol e no meu Júpiter. Ao longo das lives vocês vão entender o que tudo isso significa. Por isso eu convido vocês a estarem sempre aqui às 18h30, porque lá, 2020, 2021 e 2022, esses 24 meses que eu fiquei, foram mais de 100 lives feitas aqui no ITK. Quem esteve presente na maioria delas manja muito do seu mapa astral. Então eu tenho certeza que eu vou conseguir transmitir esse conhecimento para vocês. E ao longo do tempo vocês vão entender tudo isso. Então eu posso ser uma capricorniana que só sabe trabalhar, falar de trabalho, de ambição, de dinheiro, de crescimento, estressada, rabugenta, ou eu posso ser uma pessoa que ama trabalhar, que faz isso com muita dedicação, mas que aprendeu a não ser assim, né? A não ser sempre assim. Então, é isso que eu gosto de oferecer para os meus clientes e para vocês que estão aqui. Esse despertar e essa possibilidade de usar essa ferramenta para o resto da vida de vocês como um guia e um farol do caminho, do melhor caminho. Então, lembrando sempre, fazendo essa analogia, quando você está diante dos ingredientes, o que de melhor você faz com aqueles ingredientes? Qual a melhor receita possível com aqueles ingredientes? Sem desperdiçar nada do que está ali. Então, é isso que a astrologia nos proporciona e a astrologia que eu gosto de fazer. Também gosto de fazer previsões, tá, gente? Eu amo fazer previsões. Então, foi de lá que nasceu a astrologia e é para isso que serve a astrologia. Alguém fez uma pergunta aqui. Qual a relação da astrologia nos relacionamentos? A Silmara perguntou. Se você quiser elaborar um pouquinho melhor a sua pergunta, Silmara, a relação da astrologia nos relacionamentos, você está falando sobre compatibilidade entre as pessoas ou sobre a forma como as pessoas se relacionam? Traz para mim um pouquinho mais da sua questão para eu conseguir te trazer uma resposta mais certinha aí. Ok? Então, é para isso que serve a astrologia. Vocês vão me escutar aqui falando dos planetas de Sol a Plutão. Eu não sou louca, tá? Eu sei que Sol e Lua não são planetas, mas é essa simbologia que a gente traz. E aí, o que é que a gente faz com aquela mandala, que a gente chama de mandala, do nosso mapa astral natal? Essa mandala, todo mundo tem uma mandala que vai gerar 12 casas astrológicas com 12 signos. Nós temos 12 signos no zodíaco. Então, a gente começa com Áries, no dia 20 de março. As pessoas acham que o primeiro signo é Aquário, por ser o signo que começa em janeiro. Não, o Sol fica 30 dias em cada signo e o ano astrológico começa em Áries. Então, a gente tem Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. E cada um desses signos rege uma das casas astrológicas de 1 a 12. Então, nós temos 12 signos e 12 casas astrológicas. As pessoas falam assim, eu não tenho Áries no meu mapa. Por quê? Porque dentro do signo de Áries você não tem nenhum planeta. Porém, a Áries
é o signo que rege alguma casa do seu mapa astral e um astrólogo vai conseguir te ajudar nisso, tá? A astrologia, gente, ela não é simples. Isso eu preciso reforçar. As pessoas acham que a astrologia é uma simplicidade. Entender dos signos é simples. Ler um mapa astral, não. A gente precisa estudar muito. Então, o que eu tô falando aqui pode parecer um pouquinho desconexo para vocês, mas vocês vão entendendo ao longo do tempo. A Aline e a Ana comentaram aqui que são minhas alunas, digamos assim, clientes há 4 anos, 5 anos, já entendem muito bem do que eu tô falando, e outras pessoas que sempre estiveram por aqui, mas quem tá chegando agora vai entender, mas precisa de um astrólogo para te explicar, tá? E aí você não tem nenhum planeta em Áries, mas você tem Áries no seu mapa influenciando alguma área da sua vida. Então, em alguma área da sua vida, você usa o signo de Áries como a energia propulsora. Então, você tem Áries na casa 2, que é a casa do dinheiro. Então, você tem um ascendente em Peixes, você tem Áries na cúspide da casa 2. Então, você vai ser uma pessoa que vai buscar independência financeira, você luta pelo seu dinheiro, você corre atrás do dinheiro, você tem ideias autênticas para fazer dinheiro, você não se acomoda na busca por dinheiro. Então, tem. Só que aí a gente tem 10 planetas na astrologia. Então, a gente tem Sol, Lua, Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão. 10 planetas. Obviamente que a Terra não entra na análise astrológica. Por quê? Porque a gente parte da Terra para analisar. Então, ela não faz parte dessa análise. É aqui que a gente está e é daqui que a gente olha para todos os planetas no céu na hora de fazer essa análise. E aí, esses planetas, eles representam comportamentos nossos, partes nossas, a nossa parte racional, a nossa parte emocional, a nossa mente, a nossa comunicação, a forma como a gente ama, a forma como a gente estabelece a nossa rede de crenças e valores, a forma como a gente lida com as adversidades, as nossas transformações, espiritualidades, mortes e renascimentos simbólicos, tá? Não físicos. Enfim, e aí cada planeta, que eu também vou trazer todos os planetas aqui para vocês, nos trazem a forma como a gente expressa aquilo que o planeta representa. Então, sempre falando de signo e significado. Signos e significados, símbolos e simbologia. Então, a gente sempre vai trazer a simbologia. E a interação entre esses planetas do céu, então, o Sol e a Lua, como eles estão? Eles estão juntos, eles estão separados em um ângulo de 180, em um ângulo de 90, em um ângulo de 120, em um ângulo de 60. Essas interações trazem as conversas astrológicas, ou seja, os aspectos astrológicos, que são coisas que influenciam também o nosso comportamento. Então, é uma análise bem extensa de 10 planetas em signos, em casas, em interações entre eles. Além, eu analiso ainda um asteroide e o seu signo ascendente. Então, e o nodo norte, que é um ponto virtual da eclíptica, do cruzamento da eclíptica do Sol e da Lua, tá? Então, eu analiso 13 aspectos numa leitura de mapa astral. 13 pontos e 1000 outras coisas que acontecem ali. E tudo isso traz quem a gente é, quem a gente pode ser, quem a gente talvez deveria deixar de ser. Então, sombras, medos, inseguranças, comportamentos não tão agradáveis que a gente tem que deixar para trás. Também, através dessa mesma mandala, a gente consegue ver vidas passadas, astrologia kármica, astrologia vocacional, quem você é profissionalmente, que tipo de emprego, cargo, CLT, autônomo, pessoas que são subordinadas, insubordinadas, quais as carreiras, quais tipos de habilidades você tem para empregar na sua vida profissional. Muito legal para vestibulandos ou para as pessoas que querem fazer uma transição de carreira e não sabem muito bem por onde seguir. Nós também conseguimos fazer todas as previsões no seu aniversário. Você sempre ganha um mapa de previsões, ou seja, um mapa novo que traz a previsão do seu ano, de um aniversário ao outro. O que mais que a gente consegue fazer? A gente consegue ver o seu passado nesta encarnação, ligado à vida intrauterina, infância, memórias inconscientes que trazem bloqueios, crenças. Então, a astrologia, ela nos enriquece
e nos aprimora de maneira grandiosa. Durante séculos foi uma ciência reconhecida. O astrólogo, durante muitos anos, durante muitos séculos, ele era um matemático, porque para gerar o mapa, a gente gera a partir do ponto onde você nasceu, onde você estava naquele momento, enfim, e a partir da latitude. Então precisa de compasso, precisa de esquadro, precisa de transferidor, precisa calcular o ângulo entre os planetas. Então eram matemáticos que faziam a astrologia. E aí, em algum momento, o mundo moderno foi nos levando para o que infelizmente nós vimos durante muitos anos e que graças a Deus a gente está desmistificando. É uma ciência empírica, ou seja, com comprovação na prática, e é uma ciência holística, ou seja, que engloba o que a gente está vendo e o que a gente não está vendo, tá? Ela é integral, ok? Perguntas? Comentários? Dúvidas? Alguém perguntou como que faz para fazer o mapa? A Aline me respondeu aqui, muito obrigada. A Aline colocou aqui que o mapa trouxe muita consciência sobre os meus comportamentos. É isso. O que a gente precisa mudar, o que a gente tem de melhor, o que a gente tem de sombra, o que a gente tem de traumas, o que a gente tem de dores, o que a gente tem de potencial, tá bom? Uma dúvida que as pessoas têm é sobre o ascendente. O que é o ascendente? O ascendente, ele é o signo que estava a leste, ou seja, que estava nascendo junto, né, no ponto onde nasce o sol, no momento em que você nasceu. Então, no momento que você deu o primeiro respiro fora da barriga da sua mãe, existia um signo que estava apontando a leste. E esse signo é a porta de saída que você tem para o mundo lá fora. Ou seja, o seu cartão de visitas e a forma como você lida com o mundo externo. Ele também guarda muitas habilidades profissionais, habilidades pessoais, virtudes que a gente tem, também tem ali no ascendente. Alguém colocou aqui como eu faço para saber o meu ascendente. A gente só consegue saber o ascendente com o horário de nascimento. O mapa astral completo, a gente precisa de dia, mês, ano, horário e cidade de nascimento da pessoa ou do fato. Por quê? Porque a gente calcula através do horário, né? Através da posição do sol no dia, qual era o signo que estava nascendo. No Brasil, por sermos um país que estamos ali, né? Somos tropicais ali, então estamos no meio do mundo, digamos assim, não estamos no extremo norte nem no extremo sul, nós temos uma divisão muito equilibrada de dia e de noite. No inverno e no verão a gente tem uma pequena variação. Então, para a gente saber, por exemplo, no Brasil, é que a gente já teve horário de verão. Então, quando a gente tinha horário de verão, o software de astrologia ele vai calcular essa diferença. Mas agora que a gente não tem horário de verão, ou em épocas passadas que a gente não tinha, como que acontece? A cada 2 horas muda o signo ascendente a partir do horário que o sol nasce. Então vamos lá, o sol nasce por volta de 5h30 da manhã. Não é que o dia está claro, é a hora que o sol nasce, que o sol aponta a leste. Nesse horário, o signo ascendente é o mesmo signo que o sol está naquele momento. Então nós estamos agora no período do sol em Virgem. Então todos os dias, por volta de 5h30, 6h30, até umas 7 e pouco da manhã, quem nascer, nasce com o ascendente em Virgem. E aí vai indo de 2 em 2 horas nos signos subsequentes. Por isso que eu calculo o ascendente de cabeça para pessoas que nasceram no Brasil. As pessoas, como é que você sabe? É só fazer esse cálculo. É óbvio que tem uma variação, verão, inverno, né? Então, às vezes, não ficam 2 horas, fica 1h45, 1h50, às vezes fica 2h05, 2h10. Por isso que, para ter certeza, a gente precisa calcular no software. Mas é assim que a gente calcula. Precisa do horário de nascimento. Tem gente que não tem o horário de nascimento. Eu nasci na fazenda, minha mãe não sabe dizer que horas que eu nasci, a parteira não sabe dizer. Eu só sei que foi meio que da madrugada para amanhã.
A gente tem como saber quando a gente tem um período que a gente acha que a gente... Ah, minha mãe falou que entrou em trabalho de parto umas 2 da manhã e aí eu nasci assim de manhãzinha. Pode ser 5h30, 6, 6h30, 7, 4h30. A gente tem no software, através de algumas ferramentas, fazer um acerto de hora, tá? Agora, quando a gente não sabe, por exemplo, pessoas que foram adotadas, que não tem esse registro, infelizmente a gente não tem como gerar o mapa completo. A gente gera um mapa que a gente fala mapa solar. A gente sempre vai saber onde os planetas estavam nos signos. A gente não vai saber qual o seu ascendente e a gente não vai saber em quais casas estavam esses planetas. Isso acontece muito, mapas de pessoas famosas que a gente não consegue o horário de nascimento e a gente quer fazer o mapa dessas pessoas e aí a gente não consegue. Então, a gente consegue só o dia, mês e ano e a cidade de nascimento. Então, a gente sabe o signo onde estão todos os planetas, né? Todos os planetas do signo, mas não sabe ascendente e casa. O que interfere, obviamente, na análise, ela não fica tão completa, ok? Minha filha nasceu em 23/10/2003 e seria o primeiro dia de Escorpião, mas no mapa ainda era Libra, por ser 5h45 da manhã. É possível? Sim, é possível. Por quê? Porque o Sol, ele muda de signo em algum momento do dia. Então, no dia 23... Calma aí, deixa eu voltar aqui. No dia 23/10/2003, o Sol ingressou em Escorpião meio-dia, por exemplo. E a sua filha nasceu 5h45 da manhã. O Sol estava a 29 graus e 29 minutos e 59 minutos de Libra. E aí ele terminou a jornada dele ali em Libra e ingressou em Escorpião ao meio-dia. Essas pessoas, a gente costuma falar que tem o Sol na cúspide. A cúspide é o começo, é o grau 0, ou o grau 29, ou o grau 0 de um signo, tá? São pessoas que acabam carregando as características dos dois signos muito fortes. Quando a gente tem Sol de cúspide, ou de grau, último grau, né? Que, enfim, tá na cúspide da próxima casa, do próximo signo, aliás, a gente acaba carregando muito das características dos dois signos, tá? Então é possível sim. Ao mesmo tempo que, por exemplo, eu tenho Lua a 0 grau de Touro. A Lua tinha acabado de entrar em Touro quando eu nasci. Então eu carrego um pouco da Lua colérica ariana, tá? Eu carrego. Ok? Muito bem. Mais dúvidas? É isso, Maísa? Mais arte. Como fazer o mapa? Mapa, eu não sei seu nome. A gente precisa dos seus dados de nascimento, como eu falei, e uma sessão de leitura. Maísa, muito bem, obrigada. Pra gente fazer esse mapa, tá? Precisa ter todos esses dados que eu te falei. O que mais? Mais dúvidas para eu falar um pouquinho para vocês do eclipse que teremos amanhã? Tomei um banho aqui. Não fechei direito minha garrafa. Não? Alguém mandou a data aqui? Eu não consigo fazer o mapa assim, tá? Adoraria gerar essa mandala agora aqui, ó, para vocês. Mas a gente precisa fazer isso numa sessão, que demora 1 hora e pouco pra gente fazer essa leitura. Tá bom? Agora eu vou trazer para vocês um pouquinho da energia que estamos nesse momento. Nós temos, dentro da astrologia, a análise dos trânsitos lunares. Então, a Lua, a gente conhece 4 fases da Lua. Lua nova, Lua crescente, Lua cheia e Lua minguante. Nós temos 8 fases, tá bom? Cientificamente falando, astronomicamente falando, nós temos 8 fases da Lua. Mas a gente considera 4 fases principais. E a interação dessas 4 fases de Lua com o Sol, que gera o que a gente chama de lunação. Então, quando a gente tem Sol e Lua em conjunção,
nós temos lua nova, ou seja, nós temos o Sol e a Lua no mesmo grau, e aí a Lua some no céu. Aí a Lua, ela anda e chega a 90 graus do Sol, e aí ela reflete luz em uma face pequena, aqui ó, que tá de frente, né? E nós, aqui da Terra, será que eu consigo fazer isso? E nós, aqui da Terra, estamos vendo somente um sorrisinho, que é o que ela tá refletindo. Aí depois a Lua vem e faz um ângulo de 180 graus com o Sol. E aí nesse ângulo de 180 graus, ela reflete luz em toda uma parte dela. Ela anda mais 90 graus, faz mais um aspecto aqui, onde a gente só também vai ver um sorrisinho da Lua aqui, e aí ela se junta com o Sol novamente. Ela faz esse ciclo em 28 dias, mais ou menos, de 28 a 29 dias, ok? E nós temos hoje no céu a Lua cheia, ou seja, Sol e Lua em oposição, ok? E a Lua refletindo luz em toda uma face inteirinha dela. Só que o que acontece? De vez em quando, o Sol e a Lua fazem isso aqui, ou fazem isso aqui, ficam em conjunção, só que em um alinhamento perfeito com a Terra. Ok? Então, nós temos um alinhamento perfeito. Isso acontece de 4 a 6 vezes no ano, na Lua nova e na Lua cheia. E hoje no céu, na verdade amanhã isso aqui vai ficar exato, mas isso aqui já está funcionando, nós temos isso aqui. Com esse alinhamento, projeta-se uma sombra da Terra, ou na Terra, tá? De Sol ou de Lua. Então, quando a gente tem um eclipse solar, aqui, quando a Lua, ela se alinha e a Terra se alinha, a Lua, quando ela passa aqui, ó, ela esconde o Sol, né? E aí a gente fica sem luz total ou parcialmente na Terra. E aqui, quando isso acontece, a gente projeta uma sombra na Lua cheia, que pode ser total ou parcial ou penumbral. A gente tem 3 tipos de eclipse. E nós estamos, então, numa semana de eclipse parcial lunar. O Sol está em Virgem e a Lua em Peixes e a Terra alinhada. O que significa? Antigamente, tá? Há muitos séculos atrás, os eclipses, eles eram considerados mau agouro. Por quê? Porque imagina lá, há séculos, você está na Terra, e aí tá de dia e fica noite. Por alguns minutos, o dia vira noite. Ou por alguns minutos da noite, a Lua que tá lá cheia, linda, reluzente, fica escura, fica com uma sombra. Então, para os antigos, isso era sinal de mau agouro. Por isso que os eclipses carregam este karma de alguma coisa muito ruim vai acontecer. Porque, né, o dia se fez noite ou a noite ali ficou com uma mancha. Mas a gente já sabe que são fenômenos astronômicos que acontecem frequentemente todos os anos e que a simbologia não é essa, de algo ruim vai acontecer. Porém, na astrologia, o Sol, ele representa... Esses planetinhas aqui não são tão perfeitos quanto eu gostaria, porque isso aqui são os meus bonequinhos de constelação na água, tá bom? Mas eu tenho outras ferramentas que eu vou trazer para você para mostrar tudo para vocês. Então aqui o meu Sol, ele representa a minha consciência, a minha razão, a clareza, a claridade, aquilo que eu vejo. Então na luz eu vejo as coisas, eu tô vendo tudo aqui, porque aqui tá claro. No escuro, na lua, na noite, não, eu não vejo as coisas. Então eu vejo uma sombra, eu acho que é um bicho e é uma folha se mexendo. Eu acho que assim, eu fico com aquela coisa de com calma, eu fico desconfiada. E aí, às vezes não é nada, ou às vezes eu tô achando que não tem nada e eu tomo um susto. Então, qual que é a simbologia disso aqui? Quando a Lua está cheia e reflete toda a luz possível que ela recebe do Sol,
num ângulo de 180 graus, eu estou iluminando o meu inconsciente. Eu estou revelando aquilo que a escuridão não me deixava ver. Eu estou tomando consciência de coisas que eu não percebia. Esse momento de eclipse, ele tem uma questão coletiva e tem uma questão individual. Por quê? Porque ele acontece em alguma parte do meu mapa. Ele acontece em alguma casa astrológica do meu mapa. No caso, para nós, nessa semana, aos 25 graus de Virgem e de Peixes, dos dois. As duas casas astrológicas estão recebendo essa energia. E aí, esse eclipse, ele está me trazendo iluminação e consciência sobre coisas que eu não estava percebendo em alguma área da minha vida. Essas questões é como se acendeu a luz e eu tomei consciência e agora eu sei o que está acontecendo. Os eclipses acontecem aos pares. Daqui 15 dias, na lua nova, nós teremos Sol e Lua em conjunção, alinhados com a Terra, ok? E que significa um ponto de respiro, de início. O que é que a gente tem que fazer então? Porque aqui a astrologia é na prática e vocês vão entender o que vocês vão viver nos próximos 15 dias. É interessante analisar quais são as casas do mapa de vocês, que vocês têm o grau 25 de Peixes e de Virgem, para entender esse eclipse. O próximo eclipse eu vou trazer mais informações para vocês também, tá? Eu sempre vou tratando semana a semana. Mas agora, vocês vão tomar consciência de movimentos inconscientes, de dores, de problemas, de questões que precisam ser resolvidas, de coisas que foram varridas para debaixo do tapete, ou que foram adiadas, ou que foram postergadas e que precisam ser feitas. Coisas que eu acho que eu sabia e, na verdade, eu percebo que eu não sabia. Coisas que eu deixei para trás e que eram muito importantes e que eu não poderia ter deixado para trás. Soluções que eu preciso trazer para essas áreas onde o eclipse vai esbarrar no meu mapa. E aí, no próximo eclipse, a gente vai entender como a gente vai fazer. Como a gente vai fazer. Eu vou precisar conversar com alguém, comprar algo, vender algo, negociar. Eu vou precisar me inscrever em algum curso, sair de algum curso, lançar algo. Depende da área onde isso atinge. É possível que já de alguns dias, pelo menos de uns 15 dias para trás, até a próxima semana, fique evidente coletivamente e individualmente questões de saúde física, mental e emocional. A gente pode se sentir, já estar se sentindo, obviamente, falando de um gerúndio que eu não gosto, mais abatidos, mais cansados, mais desanimados, mais desgostosos, mais vitimistas, mais reclamões, tá? E aí a gente vai tomar consciência do que a gente precisa fazer para sair dessas situações que a gente vem reclamando, talvez. A Bárbara perguntou, isso só nos signos de Virgem e Peixes? O eclipse é só nesses signos. Inclusive problemas de saúde. Maicon, é isso? Magalhães perguntou. Sim. Inclusive problemas de saúde. Qualquer coisa, gente. Casamento, trabalho, estudos, saúde emocional, saúde física, cotidiano, rotina, alimentação, amigos, filhos, tudo isso. Ok? Dúvidas? Mari colocou, meu pai tem sol em Virgem, ascendente em Peixes, devo me preocupar? Não, porque é isso, o eclipse, imagina quantas pessoas de Sol em Virgem, ascendente em Peixes, Sol em Virgem, Lua em Peixes, ascendente em Virgem, descendente em Peixes, não tem no mundo. Imagina se fosse acontecer uma catástrofe para todo mundo, né? Então não é possível. O que acontece? Para quem tem Sol em Virgem ou em Peixes, ascendente em Virgem ou em Peixes, meio do céu, que é o ponto da casa 10 lá em cima, em Virgem ou em Peixes, a gente pode sentir uma intensidade muito grande
emocional, alguns desequilíbrios, a gente fica meio destemperado, muito intenso, reagindo com muita força a situações, ou muito vitimistas. Então as dores elas podem ficar mais evidentes, físicas ou emocionais, tá? Raquel estava com saudade das minhas lives, eu também estava com saudade de estar aqui, Raquel. O Maicon, é que eu com meu ascendente em Virgem descobri semana passada um problema de saúde do nada. Sim, pode trazer, eu também tenho ascendente em Virgem, eu não descobri um problema de saúde, assim, que precisa de tratamento, mas eu fiquei doente. Terça passada eu fui parar no hospital, uma dor muito forte. Então, que já passou, já foi tratada, mas enfim. Pode acontecer sim, tá? Como que faz para fazer o mapa com você? É só lá no meu perfil, tá? Que eu posso falar sobre isso. Valor, qualquer coisa que você queira saber. A Sandra perguntou, ascendente e signos iguais. Ascendente e signos iguais significa que você nasceu no nascer do sol e significa que a tua energia base, a tua energia interna, aquilo que você é de fato, é condizente com o que você mostra para o mundo lá fora. Então, por exemplo, eu na minha intimidade, então eu tenho, não tenho, tá? Vou dar um exemplo. Eu tenho sol em, vamos lá, vou dar um exemplo de signos diferentes. Eu tenho sol em Leão e ascendente em Escorpião. O ascendente é como eu me relaciono com o mundo externo. Então, quando alguém vem falar comigo, quando eu conheço alguém, eu sou mais resignada, mais quieta, mais calada, eu observo. Mas se eu tenho intimidade com a pessoa, eu sou extrovertida, eu brinco, canto, eu danço. Eu tenho, digamos, não são duas personalidades, mas eu mostro partes minhas diferentes em situações diferentes. Quando eu tenho o Sol e o ascendente no mesmo signo, eu mostro a mesma coisa. Então, eu tenho Sol e ascendente em Gêmeos. Então, eu sou comunicativa, eu sou extrovertida, eu penso várias coisas ao mesmo tempo. E de primeira, você já vai ver isso em mim, porque é isso que eu vou mostrar para você através do meu ascendente. Vamos lá, tem mais dúvidas aqui. Não. Tem o signo e ascendente em Touro, né? Então a Raquel colocou isso. É isso, Raquel. Você acaba trazendo essa energia taurina para o mundo interno e para o mundo externo. Então você vai mostrar, vai ter coerência, né? Então assim, poxa, eu conheci uma Raquel assim e na intimidade eu descobri outra Raquel. Não. Você vai mostrar essas suas, né? Essa sua parte de cara para as pessoas. Entendeu? Então, é isso que traz. Agora, pra gente analisar, por exemplo, as pessoas estão colocando, eu sou de Leão com ascendente em Virgem e tal. Essa análise, gente, ela é bastante profunda, né? Ela não é superficial. Eu não estereotipo signos. A gente sabe que o signo de Gêmeos é mais comunicativo, mas você tem geminianos extremamente tímidos. Você tem capricornianos extremamente extrovertidos. Então, é uma união. Uma coisa nunca é uma coisa. Eu não sou só Capricórnio. Eu sou 12 pontos na minha leitura, né? Ou 24, porque são 12 signos e 12 casas, né? Então, esses planetas, eles estão em signos e em casas, tirando o ascendente, né? Que é só uma coisa só, é um ponto ali. Como o eclipse impacta diferentes casas, em Peixe casa 1 e Virgem casa 7. Então, Mari, é isso. Quando pega as casas, elas são casas complementares. Então, a casa 1 é a casa do eu. A casa 7 é a casa dos outros. A casa 2 é a casa do meu dinheiro. A casa 8 é a casa do nosso dinheiro. A casa 3 é a casa da curiosidade. A casa 9 é a casa da sabedoria. A casa 4 é a casa da casa. A casa 10 é a casa do trabalho. A casa 5 é a casa dos meus filhos e da minha individualidade. A casa 11 é a casa das outras pessoas, dos filhos dos outros e do coletivo. A casa 6 é a casa da saúde física. A casa 12 é a casa da saúde emocional. Então, são casas complementares.
Quando a gente tem o eclipse pegando duas casas, o eclipse lunar sempre vai pegar duas casas, a gente está tratando das questões complementares. Então, pega a casa 1 e pega a casa 7, eu vou trabalhar questões ligadas aos meus relacionamentos íntimos, a marido, mulher, cônjuge, namorada, namorado, sócios, clientes, porque a casa 7 é a casa dos nossos clientes. E a casa 1 é a casa da minha individualidade. Então, pode te trazer questionamentos de como eu estou vivendo a minha vida, a minha individualidade, como eu estou me sacrificando pelos outros. Será que os outros estão me dando coisas que estão mantendo o equilíbrio da nossa relação? Será que eu quero casar, me separar, fazer uma sociedade, dissolver uma sociedade? Então, dependendo do estágio de vida que você está, isso vai trazer questões diferentes. Mas o eclipse, quando pega duas casas, ele vai trazer questões ligadas aos dois temas, que são complementares, que partem de um ponto, tá? Então, a gente está falando de uma mesma raiz ali, de uma mesma base. Gente, eu costumo falar que nas lives eu tenho as Kikizetes. Aqui nós temos Conversas Serenas, que é a Aline, e a Ana, da Revista Bacana, aqui, trazendo o meu Instagram para quem está perguntando, tá bom? Eu tenho as minhas paquitas aqui, que eu não consigo ficar respondendo tudo. Tem uma outra pergunta aqui. É verdade que depois dos... Eita, peraí. É verdade que depois dos 30 você passa a ter mais evidências características do ascendente? Não. Porém, sim. Vou explicar. O ascendente é a forma como eu me relaciono com o mundo externo. Então, é o que as pessoas veem de primeiro em mim, é o que as pessoas identificam de primeira na minha personalidade. É a minha identidade, né? É a casa da identidade. E a nossa maturidade, a gente vira adulto de fato, tanto o nosso cérebro quanto o nosso comportamento, depois dos 25 anos, entre os 25 e os 28 anos. Aos 28 anos, a gente entra na astrologia num ciclo de maturidade, é aí que a gente vira adulto, que é o retorno de Saturno, entre 28 e 30 anos. Nessa fase, normalmente, é a fase em que a gente vai se entender no mundo. Eu já fiz faculdade, eu já estudei, eu já comecei a trabalhar, eu já pensei sobre filhos, sobre casamento, eu já tomei várias decisões na minha vida e agora eu preciso viver a vida do adulto de verdade. Então, nessa fase, o que acontece? Eu começo a perceber que a minha forma mais autêntica de expressão pode não agradar as pessoas. Porque eu saio daquela maluquice maravilhosa da juventude, que eu faço o que eu quero, que eu acho que tudo é possível, que a gente às vezes tem muitas ideologias, utopias, né, sonhos e fantasias de que as coisas vão acontecer como a gente acha. A gente começa a cair na real, a gente começa a amadurecer. E a gente começa a querer o reconhecimento das pessoas. A gente começa a galgar o nosso espaço de crescimento na vida profissional, pessoal, familiar. Então, a partir do momento que eu começo a me importar mais com os outros lá fora e que eu começo a ver que o mundo não gira conforme, né, o meu apito toca, eu começo a querer agradar mais as pessoas. E aí eu começo a usar os recursos do meu ascendente. Então, muitas vezes é a fase onde eu entro em contato com a astrologia ou autoconhecimento, que eu começo a entrar em contato com características minhas através de terapias, psicoterapia, psicanálise, enfim. E aí eu começo a me entender, eu falo, opa, eu tenho várias frentes, eu tenho vários comportamentos, eu tenho várias coisas dentro de mim. E aí eu começo a querer agradar mais as pessoas. E aí, nessa de querer agradar mais as pessoas, eu começo a usar mais o meu ascendente. Então, as coisas começam a ficar muito mais evidentes. Ou também, pelo fato de eu me conhecer, eu começo a reconhecer as características do meu ascendente em mim e eu passo a prestar atenção nisso. E aí eu falo, puxa, eu sempre tive isso. E aí é isso, tá? Mas não tem nada que fale assim, olha, depois dos 30, uma progressão, um trânsito, nada que traga o ascendente mais forte, a não ser algo realmente comportamental. Qual é o signo mais difícil? Qual é o signo difícil? Todos. Todos são difíceis. Porque para mim é um, para você é outro, para o geminiano é outro, para o ariano é outro. Então todos os signos são incríveis e difíceis. Não posso dizer quais são os meus preferidos.
Eu não tenho signo preferido. Eu aprendi a gostar de todos com a astrologia, eu comecei a ver a beleza em todos. A gente tem signos que a gente lida melhor, que a energia flui muito mais, e signos que a energia não flui. Por que eu acho maravilhoso entender quais são os signos mais difíceis para mim? Porque se eu tô numa empresa e aí vem alguém fazer uma entrevista para ser minha assistente e ela tá num signo ou com um mapa que me desafia, talvez seja melhor ela estar em outra área. Talvez seja melhor eu escolher uma pessoa com quem eu tenha mais afinidade, porque a gente precisa ter uma sinergia de trabalho. As pessoas menosprezam o poder da astrologia. Agora, a astrologia vocacional, gente, para a empresa, para entender cargos, posições, relacionamentos, para você extrair o potencial da pessoa ao máximo, ela é assim absurda, absurda. Então você colocar uma pessoa com um mapa que favorece muito comunicação e venda, para essa pessoa se comunicar e vender, a tua empresa vai voar. Agora, você coloca uma pessoa introvertida, que é mais insegura, que tem questões emocionais para vender, a gente sabe que não vai dar muito certo. Né? Para estar lá de frente, é a pessoa que lida com o cliente, ela que está no balcão ali, lidando com o cliente. E a outra está no estoque. A introvertida está no balcão e a extrovertida está no estoque. Então, a gente, com a astrologia, consegue analisar isso. Alguém perguntou aqui do descendente. O descendente é o oposto do ascendente. O ascendente é o signo que fala como eu me relaciono com o mundo externo e a minha individualidade. O descendente, que é a casa 7, é como eu lido com as pessoas, é como eu estabeleço os meus pares, casamentos e sociedades e os meus clientes. Então, por exemplo, eu que tenho ascendente em Virgem, 90% dos meus clientes têm Sol, Lua, ascendente ou outros planetas muito fortes em Peixes ou na casa 12, que é uma casa análoga a Peixes. As pessoas me procuram por conta do meu ascendente, que é Virgem, que é isso, é prática, é didática, é metodologia, é vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos botar pra fazer. Só que as pessoas que me procuram têm uma energia pisciana muito forte, uma energia de sonho, de fantasias, de imaginação, de intuição, de precisar reunir tudo isso e de alguém que ajude a colocar em prática, porque Virgem é prático, Peixes não. Então, para quem trabalha com atendimento, isso é muito legal. O teu descendente é o que os teus clientes, é como os teus clientes vão chegar por conta do teu ascendente, que é o que você tem para oferecer para eles. Certo, meu povo? Dúvidas? Todos prontos pro eclipse amanhã? Gente, o eclipse ele é parcial e ele é visível no Brasil por volta das 23 horas. Eu acho que o ápice dele é 23h12, horário de Brasília, até as 23h45. Se você está num lugar que não é a minha cidade, que vai chover a cântaros até quarta-feira, aproveite. Nem Gertrudes aqui amanhã vai me auxiliar a ver o eclipse. Mas ele não precisa de telescópio não, tá, gente? Vai ser visto a olho nu. Então aproveitem. Não vai ver, vai estar acontecendo. Se vocês tiverem inquietação, insônia, hoje, amanhã, quarta-feira, é normal, é ápice de energia, gente, é super lua com eclipse, é maravilhoso, é lindo. Quem tiver fotos aí pode mandar no meu inbox, que eu vou querer ver vídeos e fotos, porque eu não vou ver a olho nu. Aí, Ana vai ver lá em Porto Seguro, não dá tempo de eu ir até aí amanhã, Ana, então aceito suas fotos. O que vocês podem fazer, gente, é mentalizar a energia de Peixes, que é onde a lua vai estar, que é a paz, a tranquilidade, a entrega, a confiança, a sabedoria maior, divina. Isso aqui que o ITK trabalha, as meditações, a meditação é pisciana. Então, a meditação amanhã de 8 vai ser maravilhosa, vai ser carregada de energia. A meditação das 6 da manhã, de quarta-feira, também, assim, explodindo de energia. Então, aproveitem para se conectar. Tô muito feliz de estar aqui de volta.
de ter vocês. Espero vocês segunda que vem às 18h30 com mais Astrologia na Prática. Gratidão, boa semana, se cuidem. Beijo!